tá bom? Esses nossos encontros são simples e totalmente simples, é só um encontro. Não é um rito, ele não tem uma liturgia, ele não é uma religião. Religião, só há um, que é Jesus, é o único religário, é o único sumo pontífice, é o único que constrói pontes entre o homem e Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, se Jesus, que seria a religião, não é, porque ele não disse eu sou a religião, ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida, então não há nenhuma razão para nós sermos religiosos, justamente porque nós estamos ligados em Deus. E nós estamos ligados em Deus não pelo rito, não pela forma, não pela repetição, não por uma mecânica, não por magia, não por mandinga, não por qualquer que seja o sistema que supostamente, em sendo praticado, aciona obrigatoriamente os poderes do mundo espiritual ou de qualquer natureza. Não. Se Deus é amor, e Ele é, não existe mandinga, não existe sistema, não existe matemática, não existe nenhum diagrama, não existe coisa alguma, porque se Deus é amor, só vale o encontro, só vale o amor, só vale a entrega, só vale a fé, só vale a confiança, só vale a sinceridade. Se eu pudesse usar essa palavra, convertendo-a numa palavra boa, a palavra magia, eu diria, fugindo e desarraigando-a das suas raízes, que não dizem o que eu vou fazê-la dizer agora, eu diria que a verdadeira magia, de fato, nessa coisa toda é simplesmente o encontro no amor de Deus. Aí explode tudo dentro da gente. Aí você descobre aquilo que o profeta Isaías disse. Estando vós ainda falando, ele já dirá, eis-me aqui. Vocês não vão nem começar a orar, e ele vai dizer, estou presente. Ele vai ser, adiante de vocês, o tropel, atrás de vocês a glória, sobre vocês o teto impenetrável. E aí, a gente começa a entrar naquele ambiente definido, imutável, de uma comunhão com Deus que se baseia exclusivamente na fé e na confiança, sabendo que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, sabendo que Deus é amor, e por isso sabendo que a obediência ao mandamento de Deus é amor. Não tem nada misterioso acerca disso. Está dito. Poderíamos ir embora para casa. Este é o Evangelho. Quem conseguir discernir a simplicidade esmagadora dessas palavras e colocar em prática a simplicidade dessas declarações, não tem mais nada a perguntar a ninguém, tem apenas vida para viver. A questão é que não só nós demoramos para sempre para entender, como também, uma vez entendido, nós em geral demoramos mais tempo ainda para nos dispormos a praticar. E quando nos dispomos a praticar, em geral, elegemos alguns álibis ainda para atrasar a prática.
perguntando-nos qual é a doutrina certa acerca disso. Quem diz a palavra verdadeira sobre isso? E aí a gente começa a deixar a simplicidade do que Jesus disse, sem necessidade de grandes interpretações. E enveredarmos-nos por um labirinto absolutamente pernicioso e perverso de dúvidas religiosas, de doutrinas sem fim, de perquirições malignas, apenas para atrasarmos a simplicidade das decisões óbvias. Que a verdade é simples, como o amor é simples. É tão simples quanto a resposta de Jesus ao homem que a ele perguntou: quem é o meu próximo? Para de novo afastar-se da questão verdadeira da prática do amor. Quem é o meu próximo? Aí Jesus disse: decide quem é. Tem um homem sacerdote passando por um caminho entre Jerusalém e Jericó. Viu um homem que havia caído, sido assaltado, roubado, destruído, estava lá todo quebrado e abandonado. Olhou, ponderou, viu as suas obrigações, fez as suas contas, as suas próprias racionalizações e passou adiante. Era um sacerdote. Atrás dele vinha um coroinha de sacerdote, vinha um sacristão de sacerdote, vinha um aspirante a sacerdote, vinha um seminarista, vinha qualquer coisa, vinha um crente com ambição de se tornar ministro de louvor, por assim dizer, para trazer isso para agora. E o cara olhou e disse: se o apóstolo passou e não fez nada, eu sigo nos passos do apóstolo, e seguiu e nada fez. E aí chegou um samaritano, que era equivalente para o ódio judaico da época, em relação aos samaritanos, a uma mãe de santo, por uma profetisa pentecostal. Equivalente a um Chico Xavier para o Edir Macedo. Esse é o que reina. Sem falar que 19 anos antes, desculpa, quando Jesus tinha 19 anos, e agora ele está contando isso próximo de 33, 12 anos antes, 13 anos antes, ele tinha acontecido em Israel um fato chocante. Um samaritano louco, surtado, tinha invadido o templo de Jerusalém e jogado ossos humanos lá dentro, cometendo um sacrilégio para os judeus. De modo que o ódio tinha crescido tanto em Israel em relação aos samaritanos, que já era um ódio de 4 séculos e meio, tinha aumentado e se exacerbado, se avivado. Tinha havido um avivamento religioso em Israel por causa dos ossos que o samaritano jogou no Santo dos Santos, como um bom avivamento religioso. Quase sempre acontece por divisão, ódio e raiva. Aí, todo mundo assim, de a tal ponto que às 6 horas da tarde, antes do sol se pôr, todo bom judeu ia para a porta da sua casa, estendia a mão na direção da Samaria e dizia: que o Senhor Deus de Israel abençoe a todos os samaritanos, amaldiçoe a todos os samaritanos. Veja que a boca fala do que está cheio o coração, não anda amaldiçoando ninguém, só saiu bênção. Amaldiçoe a todos os samaritanos. Aí, esse é o clima. E Jesus elege essa figurinha e dizia aí por aquele mesmo caminho, mesmíssimo, do sacerdote, do levita, do apóstolo, do ministro de louvor, do carola, seja lá de quem for, passava um samaritano que designa tudo que eu não gosto,
que designa o outro que eu digo, dele não provém nada de bom. E Jesus me coloca nesse lugar visceral de constrangimento. E diz, de onde tu dizes que não vem nada bom, aonde tu achas que Deus tem prazer amaldiçoar, dali passou alguém que sabia o que era amar. Não tinha teologia, não tinha doutrina, não tinha nada, simplesmente viu, se compadeceu, meteu a mão no bolso e ajudou como pôde, ou no caso dele, muito mais, colocou o indivíduo no seu jumento, no seu animal, e foi puxando o animal com o indivíduo até uma estalagem, lá botou o indivíduo, cuidou dele, pensou-lhe as fitas, tratou dele todo. Os socorros já começaram na rua, respiração boca a boca. O cara estava com tudo, pegou, fez, levou, e quando viu que tinha que prosseguir, não podia esperar para sempre até que o homem se recuperasse, ele adiou todos os seus negócios, deu prioridade à vida. Aí ele chamou o dono da estalagem e disse, olha, está aqui um dinheiro, estou deixando, para pagar tudo que ele vier a precisar até o fim da recuperação. E depois, se ele ainda ficar devendo alguma coisa, pode deixar que eu volto e eu cubro tudo. Jesus voltou-se para o escriba, para o pensador, para o teólogo, para o indivíduo que inventa desculpa para não praticar o amor em fé, a fé em amor, que inventa álibis para atrasar para sempre a decisão de dizer eu quero, é isto, sem questões, sem divagações, é isto. Volta-se para esse indivíduo que representa essa escusa ao que é simples, ao que é óbvio, ao que é claro. Volta-se para esse indivíduo que também carrega o estereótipo e a construção e o conteúdo de todas aquelas pessoas que fazem o possível para falarem tanto de Deus que não precisem prová-lo, para lerem tanto sobre Deus que não lhes sobre tempo para vivê-lo, que teorizem tanto sobre fé que não a pratiquem, que criem tantas ONGs sociais que os afastem de fato da realidade que eles dizem tentar coibir. Enfim, todas essas construções que nos habitam e esse indivíduo que faz essa pergunta, Jesus, quem é o meu próximo, simboliza essa vontade de uma discussão sem fim para atrasar para sempre o viver. E pergunta, quem é o meu próximo? É esse que sou eu, que é você, que é esse cara que fica aprendendo, 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 sem jamais chegar ao conhecimento da verdade, é que Jesus espreme contra a parede, coloca como uma barata contra a esquina do universo com o dedo polegar de Deus encostado no meio do peito da baratinha e diz, quem é o teu próximo? Quem é que tu achas que é o teu próximo? Quem é que é o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores no caminho entre Jerusalém e Jericó? Aí o homem diz, eu suponho que é aquele que agiu de misericórdia para com ele. Que é óbvio. Era o que ele sabia o tempo todo. Aí Jesus disse, então vai e age tu de igual modo. Transforma o amor em prática. Não em discurso, não em encontro de contas, não em racionalizações, não em queda de braço,
ou em qualquer uma dessas coisas, pratica isso. É difícil? É. Porque a nossa natureza é perversa, é egoísta, é mesquinha, é hedônica, é autogratificante o tempo todo, é preguiçosa, é indisposta ao bem, é omissa, é extremamente escorregadia, é fantasiosa, ama aquilo que faz a pessoa sentir psicologicamente um alívio por aquilo que lhe possa ser uma dor ou uma preocupação ou um constrangimento, seja lá o que for, mas que não produz de fato solução nenhuma. São só paliativos na subjetividade. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? O que eu estou falando é verdade. Não é minha. Ela me esmaga. Ela me lacera. Ela me arrebenta há muitos anos. Mas ela me liberta. Ela me melhora. Até quando, chocado com ela, eu estive bem piorado, ela me melhorou imensamente depois. O Evangelho é assim. Não nos permite perguntar o que fora de nós. Não nos permite perguntar quem além de nós. Não nos permite verificações para além de nós. Não nos permite julgamentos a não ser em nós. Não é para ninguém, é só para mim. Se não for para mim, não será para ninguém a partir de mim. Mas antes de que eu seja apenas um reflexo, porque alguns parecem pensar no Evangelho apenas como pensamentos a serem aprendidos para serem transmitidos, porque não se sentiram até hoje na vida nada além de um reflexo, um espelho. Porque o tempo todo se diz que a pessoa tem que saber o Evangelho para pregar o Evangelho. Sendo que, de fato, eu não tenho que saber o Evangelho. Eu só tenho que ser alcançado pelo Evangelho. Eu só tenho que crer no Evangelho. Eu só tenho que dizer o Evangelho é verdade. Eu só tenho que dizer eu quero para mim. E eu só tenho que ter a disposição de trocar as decisões da hostilidade pelas da bondade, as da omissão pelas da ação solidária, as da fanfarrice pelo silêncio efetivamente produtivo, a da falastronice pela decisão do toque, do fazer, do realizar. E muito mais do que isso, altera completamente a perspectiva em nós, porque não nos coloca naquela situação do indivíduo que fica dizendo agora eu aprendi uma informação para transmitir a outros, porque quando o indivíduo de fato é atingido pelo Evangelho, ele logo vê que o Evangelho não é uma informação, é vida. Tem nada a ver com a sua inteligência, com o seu QI, nem com o seu QE. Pode ser que o coeficiente de inteligência emocional seja maravilhoso, o Evangelho entre na sua vida e você surte por um tempo. Porque descubra que você não tinha inteligência emocional coisa nenhuma, você era apenas um ser autoamestrado, tentando fugir o tempo todo de alguns conflitos essenciais que às vezes o Evangelho vem e descarna. Você também descobre que você pode ser capaz de entrar nas sofisticações mais profundas do mundo subatômico e quântico e não ter o discernimento espiritual de perceber a diferença entre a prática do amor e a prática da indiferença, por exemplo.
O Evangelho, como eu disse, não é uma informação. Nem depende de quem ir, nem de que é, nem de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. No entanto, o indivíduo tem que querer e tem que correr. Não depende de quem quer nem de quem corre. Mas o cara está correndo e está querendo. Esse é o espírito. Eu tenho que ter a disposição de querer e decidir pôr-me a caminho. Desse texto de Paulo que eu acabei de citar, porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco, a partir dele há muita gente se escondendo para sempre, dizendo não depende de quem quer nem de quem corre. E por isso eu não saio do lugar, eu vou ficar por aqui mesmo. Se Deus quiser, Deus leva a vida, leva eu, vida leva, fica lá. Se Deus quiser, Ele me pega, Ele me leva, Ele me joga lá, Ele não sei o quê, o cara não vai a lugar nenhum. Esquecido de que esse texto de Paulo inicia dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então a disposição, que milagrosamente é dom de Deus em mim, no entanto precisa ser vivida, praticada por mim como uma decisão minha, porque a decisão é minha. Ainda que seja Deus energizando o meu desejo, mas Ele diz, não compete você saber aonde é que eu entro, aonde é que você está, ou se eu estou no processo inteiro e você faz parte dele, não interessa. Se você diz eu, então decida. Se tem ego aí, para tudo que é ruim tem que ter ego aí para o que é bom. Tem que haver a vontade de que esse eu seja tão forte que morra, que se entregue, porque somente um eu completamente fortalecido não tem medo de morrer. Eu fraco quer se agarrar a tudo que for qualquer coisa. E nunca encontra o Evangelho, porque o Evangelho só se implanta em nós quando a gente morre. Aí você diz, pelo amor de Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Que boa nova é essa que só acontece em mim depois que eu morro? Você não percebeu ainda que o que você chama vida é a sua morte? E o que você chama de morte é o que é vida? Você diz, eu não estou vivo, se não exercer o direito de largar o pau na cara de alguém que tenha dado um chute na sua canela. Não é? Senão não estou vivo, está pensando o quê? Que eu tenho sangue de barata? Eu tenho a minha dignidade. Paf! Aí a morte vai graçando. Está pensando o quê? Jesus convidou você para a vida, mas aos nossos ouvidos, esse convite de Jesus soa como morte enquanto a gente está morto. É só depois que a gente é ressuscitado na vida em nós mesmos, pelo Espírito Santo, pela fé no Evangelho, é que a gente descobre que o que morreu em nós foi aquela natureza terrena que vai morrendo e vai nascendo na simplicidade desse chãozinho das coisas, do amor de Deus, das práticas singelas, da bondade pequena, que não fica dizendo, ai meu Deus, se eu tivesse o dinheiro do Bill Gates, eu salvaria metade do mundo. Que é só para não fazer nada, é só uma outra maneira de dizer quem é o meu próximo. Jesus não teve nenhum surto de grandeza, em nada. Foi por isso que ele disse que no dia do juízo, quando os homens forem separados, como são separados os cabritos das ovelhas, não se perguntará pelas grandes organizações que a gente fundou, pelos gestos majestosos que nós tenhamos feito.
pela grandeza das causas que nós tenhamos promovido, pelos outdoors de bons pensamentos que a gente tenha colocado nas ruas, pelas placas de neon que a gente tem ajudado a produzir para lembrar ao mundo o nome feito de J-E-S-U-S, que é o nome de algum Jesus em neon por aí, em neon por aí. Só isso. Não. Jesus disse que naquele dia a pergunta é só se o amor teve a ação de um copo d'água, de um pedaço de pão, de uma vontade de ouvir, de uma disposição de ajudar, de uma prontidão pequena para socorrer, de um olho para perceber a calamidade, a pobreza, a infelicidade, ou a angústia, ou o pânico, ou a infeliz arrogância de quem quer que seja. Jesus disse que naquele dia, o que se vai perguntar é se a gente fez o estrangeiro se sentir mais estranho ainda do que já era. Se a gente fez o diferente ficar mais esquisito ainda do que ele já se sentia. Se a gente fez o cara desabrigado se sentir morto. Ele disse que naquele dia a gente vai ser perguntado se a gente ficou impressionado com as aparências porque o cara foi preso, ou se a gente se solidarizou com a pessoa e foi vê-la. Ou a ela abriu o coração, ou fartou-lhe a alma com a sua sinceridade. Jesus disse que no fim, a semelhança desse universo, que é feito aos nossos sentidos entupidos por lá de fora, de olhos quase cegos, de ouvidos quase surdos, de sensibilidades amortecidas. No fim, esse mundo que é feito para os nossos sentidos de matéria enorme, a lua, o sol, as estrelas, os planetas, o cosmos, tudo isso é feito do que não é. Até do ponto de vista da física. Matéria e antimatéria. Aí você tem o macrocosmos, o microcosmos. Você tem as distâncias impensáveis e os movimentos, no entanto, mensuráveis e previsíveis do cosmos exterior. E você tem a imprevisibilidade total do mundo quântico. Porque tudo obedece o mesmo padrão, porque essa coisa imensa que se funda nessa indiscernível aos sentidos e que praticamente não é. Assim também, as grandes realidades espirituais aos olhos de Deus são feitas das nossas migalhinhas, das nossas paradinhas no caminho entre Jerusalém e Jericó, da nossa disponibilidade de tirar as blindagens, as defesas, e nos abrirmos e tentarmos nos sentar no lugar do outro e ver a vida pelo olhar dele, e tentarmos colocar o sapato dele, e entrar ali e dizer, meu Deus, como será estar ali agora, nesse estado? E ele não precisa ser um mendigo lá da esquina, às vezes é uma pessoa muito chegada, que porque é tão chegada a gente acaba ficando distante demais. É dessas coisas que a vida é feita, é para essas coisas que o Evangelho se manifesta.
Aí você diz assim, para que eu vim aqui hoje à noite? Para quê? Pensei que ele ia fazer alguma coisa. Nem a Bíblia o homem leu ainda. Eu vou ler a Bíblia agora. Vai terminar em 5 minutos. Tirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Tudo que eu disse até aqui, antes dessa leitura, era apenas para ver se nós estávamos de fato dispostos a ouvir. Esse texto que narra esse episódio de Jesus com esse homem que é gago e surdo, ou porque é surdo é gago, mas provavelmente a surdez dele tenha sido posterior, porque se ele tivesse sido surdo de nascença, ele seria mudo. Então, para ser gago, é provável que a surdez tenha sido posterior na vida dele. E que ele tenha ficado gago por efeito da surdez, ou quem sabe, algo mais profundo o tivesse acometido, de modo que a gagueira também sintomatizasse algum outro problema que talvez não fosse nem auditivo, mas fosse neural no homem, impossibilitando-o de fato processar, ouvir. Não necessariamente como uma impossibilidade de audição, uma surdez, desculpe, algo que se focasse no aparelho auditivo, mas às vezes no impedimento colocado mais profundamente no cérebro. Talvez em razão disso o homem falasse agora de modo atabalhoado e totalmente gago e embolado, porque algo estivesse se desconectado. Mas o fato é que ele não pode ouvir. E ele não consegue se comunicar direito. Porque quem não consegue ouvir, nunca consegue se comunicar. Isso é um fato físico e é um fato psicológico, social. As pessoas que de algum modo se fazem ouvir é porque ouvem, porque quem se faz ouvir é porque de algum modo diz o que outros, em ouvindo, identificam-se de modo a dizer: é isto aí que eu sinto também. E ninguém chega a essa conclusão sem troca, sem percepção, sem estar aberto para o outro. Ninguém. No entanto, este homem aqui descrito não pode se comunicar, porque ele não pode ouvir. Ele não pode ouvir nem se comunicar, muito provavelmente por causa da mente dele. Porque os entupimentos, os condicionamentos e os impedimentos de fato sérios não são aqueles que acontecem nos nossos aparelhos percepcionais, lá de fora, externos. São de fato aqueles que se alojam quanto mais no subjetivo e no abstrato e no intangível de nós, mais delicada é a condição. De modo que a pior doença sempre é do espírito. Sempre. Depois vem as da alma.
Depois vem as da mente, nessa categoria que mixa o abstrato com o que vai ganhando concreção nervosa. Depois aquelas que já se estabelecem no hardware cerebral. Depois aquelas que vão passando para essas outras dimensões, mas é lá no espírito que habita a doença essencial. E aí, é nessa dimensão mais profunda que as curas têm que acontecer em nós. Alguém pode até dizer, eu escuto. Claro que eu escuto. Eu saio de casa, fico sentado na sua frente 2 horas, como é que eu não escuto? Eu escuto. Mas não pode ser que você venha aqui me ouvir justamente para não escutar. Justamente para dizer eu ouvi. E assim não escutar nada. Justamente para poder repetir. E assim não praticar nada. Justamente para dizer eu compreendi. E assim não entender que ninguém compreende de fato sem praticar. A compreensão gera um entendimento praticante. Agora, nós estamos diante de um homem a quem Jesus tira do meio da multidão, leva para o lado de fora da cidade, o homem é surdo, o homem é gago. Ele coloca as mãos nos ouvidos do homem, primeiro. Depois, ele passa saliva na língua do homem. Isso é uma nojeira, diriam os politicamente corretos. Ai, meu Deus, que coisa mais bizarra. Imagina só, se eu disser agora, irmãos, vai começar aqui a unção do língua com língua, não do dedo na língua. Eles passam, já tem gente aí sentindo nojo. Ó. Ai, meu Deus, onde é que ele vai botar aquele dedo? Aqui, ó. Veio daqui e volta para cá, o resto é frescura. Assim, desse jeito. Na língua. E aí faz assim. Olha para o céu, respira fundo. E diz, Efatá, que quer dizer abre-te. Aí o homem se desentupiu de dentro para fora. Os ouvidos se abriram e a língua falava desembaraçadamente. Eu estou quase propondo a unção do saliva na língua, para dar um choque anafilático, como diria a Adriana. Tá! No entanto, a única coisa que eu quero pedir a você é que você disponha-se a dar ouvidos ao que você já sabe, ao que você já ouviu. E ouviu tantas vezes antes de agora e ouviu agora de novo. A saber, que Deus é amor. Que aquele que ama é de Deus e procede de Deus. Que aquele que não ama não conhece a Deus, nem o viu. Que aquele que diz que conhece a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, e o amor de Deus não habita nele. Que aquele que diz que ama o mundo, como o mundo é, com suas maldades, mentiras, direitos perversos e enganos, o amor do Pai não está nele. Que aquele que de fato ama a Deus, esse demonstra isso amando o seu irmão de modo claro, simples e prático. Que o amor não é uma discussão, não é uma conversa, não é uma reflexão. Que o amor só cabe nos passos da vida. Que o amor apenas se demonstra como modo, como jeito, como ação. Que o amor não se carrega de palavras, que ele é feito de movimentos, que ele é feito de acolhimentos, que ele é feito de construções completamente demonstráveis, que afetam o outro, que o outro percebe não como um olhar distante, mas como toque,
como graça objetiva, como materialização ou como disponibilização de coração. Todos nós já sabemos que os mandamentos de Deus não são muitos, são um só. Porque Deus é amor, o mandamento dele é amai-vos uns aos outros. E por isso ele diz que o nosso chamado é para sermos a sua imagem e semelhança. E se Deus é amor, a nossa imagem e semelhança é amor em Deus. Quem não ama se dissocia da imagem e semelhança de Deus. Deus não tem olhos, braços, pernas, configurações. Deus é espírito. A imagem e semelhança de Deus se manifesta na natureza de Deus, e Deus é amor. A imagem e semelhança de Deus é manifestação de amor, por isso o mandamento de Deus é amor. Isto é simples. Todo mundo pode saber o que é. Amor é aquilo que o coração decide fazer, como prática do bem, com emoção, sem emoção, com romance ou sem romance. Pela simples razão de que se faz isso, não porque o outro é bom, não porque o outro merece, não porque o outro demande, mas porque nós somos quem somos. E nós somos filhos de Deus, e Deus é amor. E quem é filho de Deus manifesta a filiação, mostrando a natureza de Deus. E a natureza de Deus é amor. Este é o Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não quiser nunca mais me ouvir depois disso, não precisa, porque eu acabei de dizer exatamente tudo. Vocês entenderam? O resto é como striptease. Todo mundo sabe o que tem embaixo, mas sempre fica para ver. Até quarta-feira que vem. Olha só. Ninguém quer levantar. É? Olha só, gente boa e amada de Deus. Oi? Mais 2 horas para falar. Amém. Que bom. O Evangelho é vida. Acho que se um budista estivesse me ouvindo hoje à noite, ele teria me entendido completamente. Não teria tido nenhum problema para sair e dizer eu concordo ou não concordo, mas se concordasse ele não ia discutir, ele ia querer praticar. E ele não ia nem perguntar quais eram os exercícios. Ele ia saber que o exercício é a existência, que ela é repleta de exercícios. E que tudo o que foi dito aqui, que nada mais é do que a súmula do Evangelho, para que a gente entenda, é simples como respirar. Para que a gente admita, é tão duro quanto duro seja o nosso coração. Mas todo aquele que dá crédito, e todo aquele que se dispõe a pé o chão, nesse chão de vida, único chão de vida, esse começa a provar que Deus é bom. Ele começa a provar que a verdade é verdade. Ele precisa provar que a fraqueza é poderosa e que a graça é melhor do que a vida. Aí ele começa também a entender, bem antes da hora, o significado da Nova Jerusalém. Essa cidade que um dia virá ataviada como noiva do céu para a terra. E que é quadrangular, não tem telhado, onde corre o rio da vida, onde está a árvore da vida que dá 12 frutos, um em cada mês do ano, e que as suas folhas são para a cura dos povos. Aonde João diz que andou e não viu santuário nenhum, porque a Nova Jerusalém não tem templo, não tem primeiro templo, segundo templo, terceiro templo, não tem sinagoga, não tem igreja, não tem catedral, não tem mesquita, não tem coisa nenhuma.
A Nova Jerusalém é a teia de deuses religiosos. E João disse, eu andei e não vi nada. Eu só vi o seguinte, que as portas eram abertas para todo lado. Não tinha desculpa. Se o cara dissesse, estou chegando do norte. Lá de dentro gritariam bilhões de Pedros, Joões, Zenões, qualquer coisa, dizendo, tem 4 no norte, ou tem 3, entra do norte. Tem 3 no norte. Se o cara chegasse e dissesse, estou vindo pelo leste, ele dizia, tem 3 no leste, tem porta para todo lado, entra, meu irmão, porque muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, do oriente e do ocidente, tomarão lugar à mesa, pode entrar. E os doentes são sarados porque o lixo da cidade santa, as folhas da praça, cura o mundo. E lá não tem conversa de quem é Deus, todo mundo sabe. E todo mundo fica sabendo porque está dentro, porque entrou. É por causa do Cordeiro. Lá só se diz que a luz do Cordeiro brilha sobre tudo e sobre todos. Lá eu não vi santuário, porque a luz do Cordeiro é o santuário. É desse Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e reconciliou o mundo com Deus na história e que já tinha feito isso por toda a criação antes que houvesse mundo. Que se nos revelou como Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro que nos salva de todas essas mazelas. E lá é o lugar onde as pérolas não estão nos colares, mas nas maçanetas das portas. O ouro não está guardado num cofre, mas é calçada, é asfalto. Onde as ordens são invertidas. Aí o indivíduo começa a entender que a Nova Jerusalém pode descer hoje, que eu sou a terra, que ela pode chegar para mim, que quando eu digo seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, eu estou dizendo venha a Nova Jerusalém e habite em mim. Habite em mim. É tudo simples assim. O diabo somos nós. O diabo dessa história não é nem o diabo. O diabo diz, olha, eu diabolizo e endiabro até onde diabolicamente eu posso ir, mas tá difícil competir com vocês. O diabo já está até criando uma seguradora. Está criando um plano de proteção. Para os humanos, porque ele diz, eu tenho que faturar nessa tragédia, né? Essa moçada se destrói mais rápido do que eu consigo preparar covas. Nós estamos sendo pródigos em maldade, em estupidez, em alienação, em nos deixarmos levar assim como seres, como águas vivas, sabe água viva? Esse monte de água viva, sabe? É correnteza e pulsão. Aí vai, água viva. Como é o teu nome? Água Viva da Silva. Aí vai, o cara vai lá, todo mundo. Água viva. Só água viva. Pare com isso, meu irmão. O que vocês estão esperando? A bênção apostólica? Agora, eu vou e vou buscar fazer o mesmo. Vai tu e faz o mesmo. Então, se teu irmão tiver fome, não apenas aquele lá do Conic, mas esse teu irmão que dorme na tua cama, esse teu irmão marido, esse teu irmão mulher, está com fome de um carinho, de amor, de afirmação, de segurança,
de proteção, de certeza a seu respeito, dá-lhe de comer. Se ele está com sede, dá-lhe de beber. Essa é a vontade de Deus. Se ele está se sentindo nu, descoberto, cubra-o, protege-o, ampara-o. Não o esmague, antes o cubra. Se ele está se sentindo estranho, esquisito, estrangeiro, inacolhido, agasalhe-o já. Já. E se ele está sendo vitimado, injustiçado, não fique dizendo para ele para aprender com a situação. Abrace-o. E no pior dia da vida dele, não esconda o rosto dele. É milhões de vezes preferível que você não vá a nenhum dos dias de alegria dele, mas que você não falte no dia da calamidade dele. E aprenda a partir de você mesmo. Como é que você tem que tratar os outros? A menos que você seja um masoquista, que adore apanhar, que adore entrar no cacete, que adore ser traído, que adore ser enganado, que adore ser não percebido propositalmente, ignorado. Se é isso que você gosta para você, então fique à vontade, faça isso para os outros. Agora, se você diz que é mal quando fazem assim com você, e se você magoa, e se você fica triste, se você se deprime, então, pelo amor de Deus, não trate ninguém do modo como você detesta ser tratado. Jesus disse que esta declaraçãozinha simples que eu acabei de fazer aqui resume toda a lei de Moisés e todos os profetas juntos. Essa pílula. Porque o que quereis que os homens vos façam, fazei vós antes também a eles. Esta é toda a lei, os profetas. Moisés escreveu 5 livros, diz a tradição. Ficou reduzida essa declaração. Todos os profetas. É assim que Jesus, o Criador do cosmos, mostra que tudo habita o mundo das coisas mínimas. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Se falta tudo, não falte isso, porque se falta isso, nada mais presta. Sem amor, nada aproveitará. Desculpe a repetição, mas vocês vão me ver e ouvir repetir isso enquanto eu estiver vivo nesse mundo. Agora vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Tome a decisão de sair daqui, não dizendo que você vai se filiar a um partido político mais solidário da cidade, ou vai entrar para um sindicato e vai militar numa causa mirabolantemente grande. Tudo isso é bobagem, você pensar que o que foi dito aqui é algo para ser praticado em qualquer outro ambiente que não seja em você, na sua vida. Isso não tem a ver com siglas nem com bandeiras, tem a ver com existência. Então, decida-se aqui. Se eu vou dar razão a Deus. A nossa netinha, Helena, última vez aqui em casa, ou penúltima, eu estava contando a ela alguma história, não me lembro dos antecedentes exatos. Só sei que eu mencionei alguma coisa sobre Jesus
dizer, se o teu inimigo te ferir a face direita, oferece-lhe a outra. Se demandar de ti a tua túnica, dá também a ele a capa. Se pedir para que tu andes com ele 1 milha, vai com ele 2. Mas ela ficou impressionada, não foi com andar 2, nem dar a capa, foi esse negócio de virar a cara para levar outro, né? Ela ficou muito impressionada. Isso que coisa, a outra. E aí eu fui explicando para ela e tal, depois ela foi achando interessante o princípio. O princípio, ela foi entendendo o princípio. Falei, minha filha tem que ter muita coragem para fazer isso. Eu estou te falando isso porque eu sei que é fácil meter a mão na cara de um cara. É a coisa mais fácil que tem. Eu passei a infância, a adolescência, a primeira juventude atropelando. Assim, brá, pluf, tá. Esse é que é fácil. O duro. Meu Deus, quando eu encontrei Jesus, eu pensava assim, Senhor, que houvesse momentos de suspensão, de licença, de permissão, para arrebentar um braço, para destroncar um pescoço, para um negócio desse assim. E aí, eu lá cheio dos jiu-jitsus, me converto. Tudo tinindo. Estava vindo lá da Academia Grace, 1 ano ali com Hollis Grace, Reison Grace, Carson Grace, tava que era um negócio. Aí me converto. E todo mundo que eu tinha batido antes agora diz, ai meu Deus, será que esse cara... Qualquer coisa eu corro, né? Mas não custa ver se pelo menos a gente ofende e ele fica morrendo. Era ofensa para lá e para cá e não sei o que, e provocação. Às vezes eu ia nos ambientes mais distintos, encontrava do nada, era coisa do diabo, do nada. Tem lugares onde não me conheciam, na beira do rio, autuando um navio que estava ilegal em relação à prefeitura e eu novinho estava trabalhando lá na fiscalização e aí fui autuar lá na beira do rio, de repente um indivíduo que em circunstâncias normais jamais iria partir para dentro daquele jeito, quando eu vejo lá vem ele. Ah, mas os meus instintos se afloraram, eu digo aleluia. Essa é tão rápida que eu não vou ter nem desculpa depois, é uma oração que eu vou fazer a posteriori. Senhor, perdão por ter quebrado ele, mas é que não deu tempo. Sabe aquela desculpa perfeita? Mas na mesma hora eu digo, não, quem pensa isso, para aqui. Aí eu digo, você não vai fazer isso comigo, mas se quiser pode bater, porque você vai descobrir um indivíduo que tem tão pouco medo, tanta segurança de que se quisesse fazer o contrário, que, meu amigo, pode bater. Mas bata com vontade. E eu nunca encontrei um para iniciar a primeira. Graças a Deus. No entanto, ela gostou do princípio. Quando eu disse a ela, bater em alguém é muito fácil, o difícil é ter a coragem de não revidar para que você não fique escravo do outro. Porque se você revida, você deu a importância absoluta à ação do outro a ponto de que ele tenha ganho o poder de desviar você do seu caminho. A ponto de constranger você a se tornar outra pessoa, outra coisa, a escolher um outro mundo, a entrar numa cova, a meter a mão no buraco peçonhento, só porque ele beliscou você se atola junto com ele. É como um indivíduo que vem passando do lado de uma cova num cemitério e uma assombração puxa o sujeito pelo pé e ele fica tão seduzido que pula em cima dela e a beija. É mais ou menos a mesma coisa. É um impulso necrófilo. O cara está sendo chamado para a morte e diz, eu quero, eu não resisto, eu vou dar de volta. A morte me serviu, eu vou servir a morte. É exatamente isso que a gente faz quando a gente embarca em tudo que a gente embarca. O Evangelho quebra esse paradigma, dá a você consciência e poder para dizer, não, eu estou entendendo esse jogo,
essa coisa que vai me fazer ter uma sensação imediata de que eu gritei, me impus, mas depois isso vai gerar as consequências mais desgraçadas, é ódio, é raiva, é amargura, é tristeza, é suspeição, é estilhaço de confianças, são machucaduras afetivas, são palavras ríspidas, são ecos nas memórias, é mal lá, é mal em mim, é mal em todos. Vai forjando em mim uma atitude, vai me tornando um ser estranho, vai me desconstruindo. O Evangelho veio para quebrar isso. E a gente não está só nisso. Jesus disse que Ele habita em nós, que o Espírito dele está em nós. Se a gente o invoca e a gente começa pela fé a praticar a palavra dele, o Espírito dele, ele disse que o Espírito Santo cresce em nós. Isso tudo vai começando a se tornar prazer. Você vai tendo prazer. Prazer em fazer como Jesus diz que tem que ser. Aí dá alegria. Os mandamentos não são penosos, eles são libertação. Você caminha cada vez mais livre, cada vez mais sem neuroses, sem paranoias. Você não tem inimigos, os caras são inimigos de si mesmos, de você não, você está livre. Você entra, você sai, você volta, você abraça, você beija, você chega, você é você. Você não é hipócrita. Hipócrita é simplesmente o outro que projeta para você o que gostaria que você desse de ruim a ele, para ele se alimentar da sua raiva, crescer no seu ódio, voltar para você com mais maldade ainda, e encontra você despido disso tudo, tratando tudo com amor, fica tão pitbull que diz hipócrita. Hipócrita significando, você tinha que estar me odiando como eu te odeio, desgraçado. Mas você está livre. Isso não é um seu problema. É chamado para fazer o bem, fazer a sua parte, porque cada um vai ser julgado conforme as suas obras. São minhas e de mais ninguém.